O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como um dos outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 30º domingo do tempo comum, celebrando o Dia Mundial das Missões, 200 anos em que a bem-aventurada Paulina Jaricote, pela primeira vez, reuniu algumas pessoas para rezar e arrecadar um pouco de recursos materiais e enviar para os lugares onde se tem mais dificuldade de anunciar o Evangelho. Jesus pediu que o Evangelho chegasse aos 4 cantos do mundo. E se a gente não pode sair da onde nós estamos, pelo menos vamos ajudar aqueles que estão nestes 4 cantos do mundo pregando o Evangelho. E nesse final de semana, a nossa ajuda se expressa de 2 maneiras muito bem evidentes. Uma delas é a oração, porque quem está na missão precisa da força de Deus. Também nós recolhemos um pouco da coleta deste final de semana de todo o mundo, destinando às obras missionárias pontifícias, que tem o reconhecimento, organização e aprovação de Roma e da Santa Sé. São frentes de missões onde ainda o cristianismo é perseguido, onde ainda existe pouco recurso material e que depende das nossas orações e da nossa ajuda financeira para a obra continuar acontecendo. Na liturgia, aproximando-se já a preparação para o tempo do advento, nós vamos celebrar ainda 4, 5 semanas do tempo comum, e então nós temos o desfecho do anúncio do reino de Deus, que se depara com a realidade judaica negando a verdade do Evangelho, e uma outra realidade de pessoas, de alguns judeus, de pagãos, de romanos, se abrindo à novidade do Evangelho, à atualização da palavra que no Antigo Testamento se expressa pela lei. Nós temos também a grande missão de Jesus, que vai ser concluída no sacrifício da cruz. Estes são os 3 momentos em que Jesus vai dando desfecho ao anúncio do reino. E estes momentos da fé não são diferentes nos dias de hoje. Nós temos uma grande parte da humanidade procurando Deus, procurando religiões, e nós temos uma diversidade muito grande de comunidades cristãs, de doutrinas cristãs, e nem sempre temos as pessoas procurando Deus e a religião interessadas na verdade do Evangelho e no compromisso com o reino de Deus. Se multiplicam as religiões e as igrejas, mas parece que ainda o desafio de viver, de construir o reino, torna-se cada vez maior.
Temos ainda muita gente que podemos classificar como miserável, não só porque não tem nada, mas também porque se afastou da fé, porque não tem nenhuma expectativa, nenhum sinal de Deus em si mesmo. E temos ainda muita gente que está fazendo o seu trabalho, mas muita gente dentro da comunidade como este fariseu, que conhece, que ensina a palavra, mas que tornou-se um pouco orgulhoso, arrogante, porque se sente privilegiado por causa da fé. Então, as leituras e o Evangelho mostram o que nós devemos fazer, colocando Deus à nossa frente e no nosso coração precisamos agir. Para o miserável que clama e grita a Deus, nós temos que dar uma resposta. Se ele tem fome, vamos partir o pão. Se ele tem sede, vamos saciá-lo. Se ele está despido, vesti-lo. Se está preso, fazer com que alcance a liberdade. Porque o clamor do miserável é ouvido quando nós agimos. Quando em Deus nós tiramos o miserável daquela condição. E é claro que ele precisa também querer sair daquela condição, como o filho pródigo, que no pecado estava junto dos porcos e nem aquela comida poderia comer. E caindo em si, pediu que voltasse à casa do pai, para pelo menos ser tratado como um servo. Arrependido, ele é reconciliado. Nós precisamos colocar no coração do miserável a certeza de que Deus pode salvá-lo a sua vida e que ele precisa sair desta condição de miserabilidade. Nós cantamos também o salmo: o pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Quando nós trabalhamos para tirar o miserável desta condição, estamos vivendo a nossa missão, estamos construindo o reino, e não só a vida do miserável se liberta, mas também nós alcançamos a salvação. Tem muita gente pensando que a vida é mensagem do WhatsApp, que vai e volta muito rapidamente e pronto, acabou. Mas a vida não é mensagem instantânea. A vida é transitória, sim, enquanto estamos aqui, mas ela faz parte de um projeto que engloba, que exige, que oferece a eternidade. Então, para alcançarmos a vida eterna, as nossas ações devem colaborar para a edificação do reino de Deus, que tira o miserável da condição que o faz estar excluído, o faz estar esquecido, mas também que pela nossa participação nos prepara e nos conduz para a vida eterna. Na segunda leitura, não é um miserável que está diante de Deus, não é alguém que não viveu a sua missão, mas é alguém que estava na religião e fazia da religião um escudo para os seus interesses. Saulo, antes da conversão, como era chamado, tinha como religião o judaísmo e tinha como status social a cidadania romana. Como fonte de sustento, fabricante de tendas, um empresário. Para que ele precisa de Deus? Para que ele precisa olhar para o miserável? Para que ele precisa se rebaixar, se humilhar? Não haveria nenhum motivo, se não acontecesse em sua vida o encontro com Cristo. E então Paulo descobre que existe um tesouro maior do que os privilégios, do que os bens materiais, que é o tesouro do reino. E então começa a servir. Os bens materiais logo se acabam com tantas viagens que fez e porque deixou o trabalho para servir o Evangelho. Os privilégios vão sendo aos poucos perdidos. Aos judeus a quem ele era membro da comunidade, sobrou a perseguição, as chicoteadas, o julgamento. Aos romanos de quem ele tinha privilégio, sobrou a responsabilidade de acatar o julgamento dos judeus e condená-lo à prisão e depois à morte.
Paulo poderia sentir-se um fracassado, mas ele olha por tudo o que ele fez e sente-se satisfeito, mesmo sozinho, porque até quando ele na prisão, até os amigos e companheiros de missão o abandonaram, mas ele diz: agora o que me espera não é a morte e a arrogância destes que me condenam, mas a coroa da justiça, a glória de Deus. Combati o bom combate, fui libertado da boca do leão, e ainda o evangelho que preguei salvou a muitos. Vocês têm ideia de quantas Ave Marias já rezaram na vida? Quantos Pai Nossos já rezaram? De quantas Eucaristias já participaram? Para quantas pessoas rezaram e de quantas pessoas vocês receberam oração? De vez em quando a gente se sente sozinho, fraco, com medo, parecendo que Deus se esqueceu de nós, mas não estamos. Existe uma força maior, existe um espírito mais forte do que qualquer uma das nossas fraquezas. E é este espírito, é este Deus que Cristo quer que, assim como Paulo nós conheçamos, possamos acreditar e testemunhar. Um Cristo maior do que qualquer força humana e também um Cristo que é capaz de socorrer qualquer uma de nossas misérias e necessidades. Por isso o Evangelho coloca estes dois homens. O fariseu é o entendido da lei, estudioso da lei, pratica a lei, ensina a lei. Não há o que se dizer de um fariseu. Não existe num fariseu dúvida, meia palavra, mas este endureceu o coração e por causa da sua rigidez na fé, dedicação à fé, acha que ele tem algum privilégio a mais ou que é melhor do que os outros. Se esqueceu de que aquela construção de fé que ele passou precisa também ser a construção de fé no ladrão, no adúltero, em todos os outros que ele ali elenca. E ainda olha com desdém ao cobrador de impostos, que não está incomodando ninguém, só está dentro da igreja de cabeça baixa. Ele sabe dos seus pecados, a sua vida é uma vergonha. O cobrador de impostos lida com todo tipo de gente, tira daqui, coloca ali, tira um pouco para si, cobra para que os impostos sejam devidamente pagos, mas ele entra no templo e faz uma oração. A oração deste cobrador de impostos é a oração de todos aqueles que receberam um milagre de Jesus. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. O que o cobrador de impostos naquele momento fazia? A minha riqueza de nada vale, o meu posto diante do governo opressor de nada vale, a minha vida não tem sentido sem a misericórdia e a graça de Deus. E aí Jesus diz que o primeiro ainda não se justificou, porque estava tomado pela dureza de coração, mas este que se humilhou e se rebaixou, saiu de lá justificado. Imagina um casal, o homem e a mulher, naquela discussão fervorosa, um deles diz: tá bom, você está certa, ou certo, eu estou errado. A briga acaba por ali. Imagina os filhos dizendo: tá bom, eu não concordo, pai, mãe, mas em respeito à sua paternidade, à sua maternidade, eu então vou acatar o que você está dizendo. Imagine as discussões humanas onde as pessoas encontram o sentido daquilo que é bom para todos, como seria diferente a nossa vida. Então, o rebaixar-se, humilhar-se em Deus não é se tornar coitado, não é se anular, mas é permitir que aquilo que é mais importante seja colocado em evidência. E aí eu pergunto para mim, para vocês, nós estamos permitindo rebaixar aquilo que talvez não é o melhor para as coisas mais importantes, melhores e maiores estarem em evidência na nossa vida, na política, na economia, até mesmo na vida de comunidade?
A primeira coisa é Deus, de maior relevância na nossa vida. Depois, todas as outras. Que então possamos justificar a nossa fé, fazendo um pouco ao miserável, ajudando para que ele saia daquela condição. Colocando a nossa vida, os nossos dons em Deus, para que a gente não tenha que perder nada, mas ao contrário, para que tudo que a gente tenha seja fruto da bênção, da graça, do amor de Deus. E principalmente, se a gente tem fé, que a gente possa colaborar, participar da construção de um mundo mais justo e fraterno, que começa no nosso coração, mas deve se estender por todo o mundo até os confins da terra. Que o nosso sim a Deus seja para que Ele esteja em primeiro lugar na nossa vida, nas nossas ações. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.